Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Grace, eu sou enfermeira, sou formada pela Universidade Estadual de Montes Claros, formei na turma de 2013. Em seguida, em 2014, tive a oportunidade de trabalhar no município de Cônego Marinho, atuando como enfermeira mesmo. Quando foi no ano de 2015, eu passei na residência em saúde da mulher, uma área que eu sou assim muito feliz e gosto demais, e tive o privilégio agora de estar atuando também nessa matéria. Passei na turma de 2015 e 2017 da residência, e logo em seguida eu voltei a trabalhar no Cônego Marinho, porque eu tinha feito um concurso, trabalhei por um período como contratada e em seguida me tornei efetiva. É um prazer enorme estar com vocês. Gostaria de deixar disponível, estou super aberta, caso vocês tenham dúvidas, estou aqui para tentar saná-las, tá? E nós vamos então entrar na nossa matéria, que é de saúde da mulher. Então, o que seria isso? Saúde da mulher, um direito a ser conquistado. Bom, a gente sabe que o mundo feminino é muito complexo e também ele é único. Ele é cheio de detalhes próprios que precisam ser analisados de maneira sensível, com um olhar de mulher. Muitas famílias hoje, elas são chefiadas por mulheres que possuem uma dupla jornada de trabalho, pois além de trabalhar fora, as mulheres também têm que dar conta de todas as tarefas domésticas. Então, entender que as mulheres e homens são diferentes é super importante, não só do ponto de vista físico e biológico, pessoal. Por quê? Porque também elas devem ser entendidas em seu mundo, como apresentam suas necessidades e como elas querem ser aceitas ou valorizadas e entendidas também. E isso significa analisar questões sob também a ótica de gênero. Vale lembrar, pessoal, que antigamente as mulheres elas trabalhavam só na parte doméstica, elas eram consideradas somente do lar. Com o passar dos anos, a mulher foi adquirindo força no mercado de trabalho, foram se tornando independentes, e é por isso que elas têm essa dupla, tripla jornada de trabalho, não só na questão de trabalhar dentro de casa ou fora de casa, mas nesse contexto todo delas se preocuparem com elas mesmas, com os filhos, com o esposo, se tiver, com a casa, com o ambiente de trabalho, com seus colegas de trabalho, enfim. A mulher é um complexo, e sem contar também o fator, o quê? O fator biológico, que seria o quê? A questão da mudança de hormônio, que todos os meses a mulher passa, a questão do ciclo menstrual. Então, assim, por isso que a mulher é considerada um ser complexo, justamente por todas essas transformações que elas devem e que elas precisam lidar. Não é fácil lidar com mulher, com certeza, nós somos uma caixinha, né? Nós somos bem complexas mesmo. Mas a partir do momento que tanto o homem e até mesmo a própria mulher se dispõe a entender esse universo, tudo fica muito mais fácil. Vale ressaltar também que a maioria do público que procura atendimento médico, atendimento de saúde, é mulher, a grande maioria, vocês podem perceber. Então, a maior parte dos adultos que procuram os serviços são mulheres que apresentam diversas necessidades, esperando que sejam atendidas. E não é somente no momento de ir para procurar ajuda para elas mesmas. Vocês podem reparar que é sempre mulher que leva, por exemplo, o filho, leva alguém da família, a sogra, a mãe,
o próprio marido, vizinhos, sempre a mulher que é mais solícita, elas que comparecem muito mais dentro do ambiente de saúde do que os homens. Essa questão de reconhecimento e valorização é justamente nessa questão que eu havia citado anteriormente. Antigamente as mulheres elas eram criadas para serem dotadas a questões domésticas. Os pais ensinavam que a mulher que tinha que ser boa mulher, boa no casamento, ela só ficava voltada nas questões de educação domiciliar, cuidados domésticos, só voltada para a questão da casa, do lar, do marido, do cuidado do marido, dos filhos. Hoje, cada vez mais a gente enfatiza esse reconhecimento e valorização, porque a mulher, ela quer cada vez mais ter o seu espaço no mercado de trabalho, ela quer ser reconhecida por aquilo que ela faz fora de casa também. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, as mulheres trabalham dentro de casa e elas não são reconhecidas, né? A gente trabalha, lava louça, enfim, e ninguém reconhece. São atividades que, infelizmente, elas não são remuneradas e se realmente fossem, com certeza as pessoas passariam a valorizar muito mais as mulheres do que realmente existe essa valorização hoje. Então, assim, as mulheres procuram cada vez mais ter o seu espaço no mundo para que elas sejam reconhecidas e valorizadas no seu âmbito, no seu lugar de serviço e também dentro da sua própria família, dentro do seu seio familiar. Então, inúmeras são as causas que levam mulheres ao adoecimento e à morte, que chamamos morbimortalidade feminina. Então, a gente sabe também que as mulheres, elas tendem a viver mais, porém, elas adoecem muito mais do que homens. Justamente porque, por conta dessa sobrecarga de serviço, tanto de casa quanto do mundo exterior, do seu lugar de trabalho fora de casa, que muitas vezes elas trabalham duplas jornadas, triplas jornadas, então elas tendem a adoecer muito mais justamente por conta da sobrecarga, por conta de várias responsabilidades que ela carrega em si. Vale ressaltar também, pessoal, essa questão das políticas públicas voltadas à saúde da mulher. Antigamente, as mulheres eram vistas somente para a procriação. Como eu falei anteriormente, elas eram criadas para serem do lar, para serem mães, para serem domésticas no sentido de cuidar da casa, da família e somente isso. E a política pública antigamente, né, de saúde, ficava só voltada nessa questão do binômio mãe e filho. Não preocupava a mulher no seu contexto, nem tudo, né, de olhar, daquele olhar holístico que a gente fala, né, ela como um todo, que ela é um ser e não somente uma mãe, ela é uma mulher e ela precisa ser vista de uma forma geral. E aí, em busca dessa melhoria, o que aconteceu? A partir dos anos 70, eles viram essa necessidade de quê? De criar novos programas para ter essa mudança, de tirar o que era tradicional, né, da maternidade e ver a mulher como um todo. Foi a partir de 1983 que foi implantado o programa PASME, que é o quê? Que é o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher. O que esse programa vem nos trazer? Ele vem nos trazer que a assistência tem que ser integral e ginecológica. O que seria isso? Baseado no controle de doenças sexualmente transmissíveis, do câncer de colo de útero e de mama também. A assistência também para contracepção, por quê? Porque a mulher, antigamente, ela não tinha o direito de falar assim, eu quero evitar de ter filho. Não, ela simplesmente ela era casada e a intenção era o quê? Ela ser mãe.
É tanto que antigamente a gente pode perceber que as famílias eram numerosas justamente porque não tinha esse trabalho, essa consciência com as mulheres de que quanto mais filhos, mais dificultoso era, né? Porque ter muitos filhos quer dizer que vai ser assim, ó, vai ter que ter uma condição bacana para poder criar todos eles. E antigamente não tinha essa consciência, tanto que era uma família numerosa, que muitas vezes passava até por necessidades. E aí esse programa veio mostrar justamente isso. Ter o controle de natalidade é importante também e fazer com que a mulher ela tenha o direito de escolha se ela naquele momento quer ou não quer ter filho também, tá? Uma mulher, uma melhor assistência também de pré-natal, porque antigamente, mesmo sendo voltado nessa questão do binômio mãe e filho, só por conta da maternidade, os pré-natais, eles não eram tão bem assistidos, eles não eram muito bem planejados, não tinham uma assistência tão bacana como é hoje. E também nessa questão do parto e também do puerpério. O que é puerpério? É aquela fase em que a mulher ganha o bebê, né? O período puerperal que a gente fala, que dura até os 45 dias. Então, assim, neném nasceu, a gente tem que dar o olhar não somente para a criança, mas para a mulher também, porque ela tem necessidade, né? Ela se transformou naquele momento como mãe também, então não é voltado somente para a criança, mas também para a mulher que acabou de ganhar o neném. Abordar também as questões de adolescência e também da terceira idade. Então, esse programa, ele pegou todos os ciclos, desde de criança, né, até a fase da terceira idade, que a gente fala que é a fase dos idosos, da mulher como um todo. Então, ela não é somente vista no momento que ela está grávida ou no momento que ela ganhou neném, mas nessa questão do seu corpo, de tudo, no olhar holístico mesmo, tá? Então, o PASME, ele tem como objetivos reconhecer uma mulher como cidadã dotada de direitos e como uma pessoa inteira, onde a história do seu corpo e de sua vida tem importância fundamental para que ela possa expressar o que sente e, a partir deste fundamento, ela possa também ser ouvida e compreendida nas suas necessidades. Então, se ela sentir uma dor, a gente não vai ficar só focada naquela dor, a gente vai tentar descobrir o porquê dessa mulher estar sentindo dor. E isso não vale somente a gente estar focado aqui em saúde da mulher, mas isso vale para todas as pessoas que nos procuram, né? Desde criança, homens, idosos, independente de quem for, a gente tem que voltar na questão de não somente curar aquilo lá que a pessoa está tendo como queixa, mas olhá-la como um todo para descobrir se aquela queixa ela tem fundamentos não só naquele local, mas originada de já ser provinda de outros locais para a gente conseguir resolver o problema como um todo, ok? Então, nós vamos passar para essa questão da enfermagem e a consulta clínico-ginecológica. O que seria isso? O exame preventivo já é bem característico, né? Que a gente fala que é o PCCU, o preventivo do câncer de colo de útero, mas vale ressaltar que a consulta clínico-ginecológica, ela tem por objetivo identificar o quê? O mais precocemente possível distúrbios que afetam especialmente os órgãos reprodutores femininos e as mamas, além de olhar para a saúde da mulher de uma maneira geral. Então, voltando aqui, essa questão clínica e ginecológica, muita gente só associa a mulher só para fazer a prevenção, e não é. É o momento que a gente já avalia a mulher também como um todo, não só para aquele momento da coleta do exame, né? Mas também para ver se existem outras queixas, outras questões que possam ser resolvidas naquele momento, né? A gente tem que aproveitar que a mulher, que o paciente esteja lá, para a gente poder conseguir resolver outros problemas que às vezes nem ela mesma tenha conhecimento naquela situação, tá? Então, vale ressaltar novamente que o exame preventivo do câncer de colo de útero, o PCCU,
ele tem que ser feito, ele tem que ser realizado a cada ano. E aí, depois de 2 exames consecutivos, o que seriam 2 exames consecutivos? 2 anos seguidos para a mulher ficar livre de fazer esse exame pelo menos por 3 anos. Então, é assim que acontece o exame de prevenção. Todo ano, né? Se tiver 2 exames consecutivos, ela pode ficar até 3 anos sem fazer o exame, tá? Os principais sintomas ginecológicos que levam as mulheres a buscarem o atendimento são o quê? Dor, modificações dos ciclos menstruais, hemorragias e o corrimento vaginal. A dor, pessoal, é um sintoma muito frequente em ginecologia, né? Tá? Quase sempre ela é subjetiva e também inconstante. A gente tem que lembrar que é importante identificar a origem, o tipo, a intensidade dessa dor e em que momento ou situação que essa dor também está acontecendo. Então, as modificações ou perturbações dos ciclos menstruais podem se caracterizar em diferentes formas. E o que seriam isso? Alterações no volume, que no caso seria hipermenorreia ou hipomenorreia. A hiper, quando vocês ouvirem, né, esse prefixo hiper quer dizer muito e hipo é pouco. Então, assim, hipermenorreia quer dizer que é um aumento do volume sanguíneo e hipo, que é pouco, então é a diminuição do volume sanguíneo. Período dos ciclos, no caso, a polimenorreia, que poli também quer dizer muito, pessoal. O que quer dizer polimenorreia? São ciclos menstruais frequentes, ou seja, maior, né? Um aumento dos ciclos menstruais. Oligo quer dizer pouco, oligomenorreia quer dizer que teve diminuição dos ciclos menstruais. Ou amenorreia quer dizer o quê? Que é a ausência. Esse prefixo aí, ó, usado a, quer dizer que é a ausência, tá? Então, as amenorreias, elas podem ser primárias, quando aparecem na adolescência, ou seja, pode acontecer esse desaparecimento da menstruação nas adolescentes, porque elas ainda estão fazendo, porque o organismo das adolescentes, elas ainda estão se adequando, não está ainda totalmente formado, então pode acontecer essa diminuição ou então essa ausência de menstruação na adolescência mesmo. E secundárias, quando presentes em mulheres ou adolescentes que já menstruaram e cujos ciclos se interrompem por pelo menos 3 meses, tá? Menorragia e metrorragia. Menorragia representa o aumento quantitativo dos sangramentos menstruais com alongamento frequente da duração das menstruações. Já as menorragias se diferenciam das metrorragias porque são sangramentos que aparecem fora do ciclo menstrual. Então, a gente tem que observar também esse aparecimento espontâneo de sangue, já que a mulher não estava esperando por isso, ok? A dismenorreia, ou menstruação dolorosa, que diz nesse sentido de igual mesmo, disúria, quando vocês ouvirem também esse prefixo de di, gente, prestem atenção que geralmente está associada à dor. Então, dismenorreia ou menstruação dolorosa pode surgir antes, no desencadeamento do ciclo, né? Ou no ciclo, ou antes ou durante o ciclo menstrual. Em seu mecanismo estão presentes fenômenos espasmódicos, vasculares, congestivos e com frequência também psicológicos, tá? E em relação às hemorragias, vale ressaltar o quê? Que elas podem ser provenientes de qualquer ponto do aparelho genital, mas geralmente elas procedem do útero e de seus anexos e através do canal vaginal, que acaba se exteriorizando para onde? Para a vulva. Ela tem um valor diagnóstico muito grande e por isso ela deve ser especificada, considerando principalmente as seguintes características.
cor vermelho vivo ou escurecido, com ou sem coágulos. Vale também ressaltar a questão do volume, do tempo de aparecimento, duração e periodicidade, e a existência também de outros elementos, como as secreções purulentas. Purulentas quer dizer que existe pus, tá? Se há presença de urina também, ou então de tecido necrótico ou embrionário. Quando acontece essa questão de tecido embrionário, pessoal, leva à consideração de quê? De um possível aborto, tá? Mulher, talvez ela estava grávida e não estava sabendo que ela estava grávida, tá? Outra questão também importante é analisar o corrimento vaginal, que é chamado de leucorreia, tá? É representado pela saída de secreção de coloração e abundância variável. A leucorreia também pode ser fisiológica e é uma secreção normalmente produzida pelas mucosas vulvares, endocervical, ectocervical e, sobretudo, vaginal, que pode ocasionar corrimento sem dar motivo para inquietação, então, tratamento. Então, o que acontece? Tem a secreção que a gente considera anormal e a secreção vaginal normal, né? Então, assim, isso faz parte do ciclo, as mulheres, né, do ciclo menstrual, no caso aí, quando a secreção, ela tá clara, quando ela, assim, tá aparecendo na calcinha, a gente tem que verificar se ela realmente ela é fisiológica ou se ela é patológica. Patológica quer dizer doença, tá? Mas o normal é que apareça mesmo esse corrimento vaginal, porque faz parte desse ciclo menstrual que a mulher passa todos os meses, tá? As leucorreias patológicas estão ligadas a inflamações vulvovaginais e, pela sua relevância e frequência, devem ser diagnosticadas e tratadas. Quando se trata de doença, pessoal, não pode deixar para lá. A gente tem que observar qual o motivo que a mulher acabou tendo essa leucorreia patológica, né? Descobrir de onde que originou. Se for o caso também, fazer até tratamento do parceiro, se ela tiver, porque isso aí é acometido provavelmente por relação sexual também, e aí a gente tem que fazer o tratamento tanto do homem quanto da mulher, tá? Então, voltada nessa questão, nós vamos agora adentrar nas afecções ginecológicas. O que seriam isso? Estão ligados o que? As vulvovaginites, que são as manifestações inflamatórias e ou infecciosas de caráter agudo ou crônico que podem acometer a vulva, vagina ou colo uterino, podendo atingir também a bexiga, ureter, o ânus e a face interna das coxas, tá? Então, dentro dessas vulvovaginites, a gente tem que levar em consideração quais manifestações: leucorreia, que é a produção, né, de secreção, prurido vaginal e vulva, que no caso é coceira na vagina mesmo, tá? Dor ou ardor local, ao urinar, provavelmente vai acontecer isso também. Muitas vezes essa dor também pode ser ocasionada por conta dessa coceira, né? A mulher vai coçar demais a vagina e pode ser também que isso aí lesione a vulva, lesione também a vagina, e aí começa a ter ardência também, além da dor, tá? Sensação de desconforto pélvico, isso também vai ser uma das características das vulvaginites, tá? E lembrando também que é imprescindível o tratamento do parceiro, como eu havia falado anteriormente, nas vulvaginites recidivantes, ou seja, quando ela aparece várias vezes, ela também tem que ser tratada, tanto homem quanto mulher, tá? Então, as vulvaginites mais comuns são a vaginose bacteriana, mais característica pela Gardnerella, que é um tipo de bactéria mesmo. Essa bactéria, ela ocasiona prurido, ou seja, vai causar coceira, vulvar, acompanhado de corrimento amarelado e odor fétido, tá, pessoal?
Então, o que que acontece? Vai ter um desequilíbrio da flora vaginal normal devido ao aumento exagerado das bactérias, que muitas vezes essas bactérias podem ser adquiridas ou por relação sexual ou hábitos precários de higiene, ou seja, muitas vezes a mulher não lava direito as partes íntimas, né? E aí acaba fazendo com que ocorra o aumento dessas bactérias dentro da vagina, né? Dentro da genitália dela. E aí pode ser também por conta de manusear, né, a mão lá, né, dentro, e a mão tá suja também, pode também ter, pode fazer com que exista esse desequilíbrio também da flora vaginal. E uso também de roupas íntimas, né? É por isso que é importante também, se não compartilhamento de roupa íntima, porque pode ser que acabe transmitindo, né? Tem a bactéria lá e acaba transmitindo para outra pessoa que vai pegar a roupa emprestada. Então não é interessante compartilhar calcinha, biquíni, justamente pensando nisso aí também, tá? Então, o diagnóstico é feito através da anamnese, vai ser avaliado de acordo com as queixas que a mulher vai apresentar naquele momento, que é identificada, né, como eu falei, da queixa de coceira, né, prurido vulvar, acompanhado também de corrimento amarelado e de odor fétido. A confirmação do diagnóstico ocorre através da leitura de uma lâmina, que a gente faz, né, o esfregaço, mas também a gente pode observar pelo resultado do exame também, né? Aí, se a mulher estiver apresentando esse tipo de queixa, vale fazer o quê? O tratamento no caso, tá ok? A cândida, que no caso é a candidíase vulvaginal, ela se trata de uma infecção, uma infecção da vulva e canal da vagina causado por um fungo que chama cândida, que habita o quê? A mucosa vaginal. E o nome da cândida mesmo é Cândida albicans, viu, gente? Então, ela é uma infecção, né, que a gente acabou de falar aqui. E aí, fatores que pode predispor a cândida ser o quê? Gravidez, o diabetes, obesidade, uso de antibióticos e corticoides, uso de anticoncepcional hormonal também, uso de roupas muito apertadas, calcinhas que são de tecido sintético, então por isso que a gente sempre orienta as mulheres a fazer uso de calcinhas de tecido de algodão, porque e também por conta da temperatura ambiente que acaba influenciando também de certa forma, o que que acontece? Se a mulher fica usando também roupas muito apertadas, roupas sintéticas, vai também fazer com que ocorra a proliferação também da cândida, tá? Então, e como é que a gente pode identificar a cândida? São características muito comuns o que corrimento também, né? Vai dar ardor ou então dor quando a mulher fizer xixi. Vai aparecer um corrimento, geralmente ele parece um leite coalhado que a gente fala. Vai dar hiperemia, o que seria hiperemia? Uma vermelhidão na região da genitália feminina também. Vai dar edema, pode dar um inchaço, fissuras e maceração da vulva. Geralmente também é ocasionado também por conta do que? Da coceira, isso aí, né? Por isso que vai dar também essas manifestações. E dispareunia, o que é isso? Isso aí é quando a mulher tem relação sexual que ela sente dor, tá? E o diagnóstico, a gente também é por anamnese, mas também pelo exame laboratorial. E aí, através dessas características, a gente também faz o tratamento, através da pomadinha que a gente pode falar, né? A miconazol, então nistatina, ou então fazer uso também do comprimido chamado fluconazol, tá? Só mais uma coisa, gente, lembrando, tá? Que tanto Cândida quanto a Gardnerella, elas não se tratam de doenças sexualmente transmissíveis, ou seja, de ISTs, né? Infecções sexualmente transmissíveis. Isso pode acontecer mesmo que não seja por relação sexual. Só vale enfatizar isso, tá? Porém, a tricomoníase se trata de um EST, tá? Ela é transmitida por relação sexual e aí quando manifesta na mulher, a gente também deve tratar o parceiro dessa mulher, tá?
Então, a tricomoníase, que é chamada de tricomonas vaginalis, principais sinais e sintomas são corrimento abundante amarelo ou amarelo esverdeado, com presença de bolhas e odor fétido, semelhante a peixe podre. Então, assim, uma característica muito significativa para a gente fazer até a diferença mesmo, quando é uma cândida, quando é uma gardnerella ou então uma tricomoníase, é justamente por essa característica assim, ó, primordial. O odor fétido parece com um peixe podre. Então, a gente já fica assim, ó, com pisca-alerta. Além da secreção também ser diferenciada, porque geralmente ela é assim, amarelo esverdeado também, tá? E tem presença de bolhas e tem assim também a característica de ter coceira, né, o prurido e a irritação vulvar, dor pélvica, disúria, ou seja, dor ao urinar, polaciúria, vai ter um aumento também de idas ao banheiro, né, para fazer xixi, hiperemia, que no caso vai fazer com que fique bem vermelho o local também da mucosa vaginal, com placas avermelhadas, tá? Então, vocês estão vendo aí como é que é o colo quando há presença do tricomonas vaginalis, né? A secreção aí é bem característica também, tá? E vale também ressaltar, gente, essa questão de aconselhamento. O que é esse aconselhamento? É um instrumento importante para a gente ter a quebra da cadeia de transmissão das ISTs. Auxilia o cliente a compreender a relação existente entre o seu comportamento e o problema de saúde que está apresentando e reconhecer os recursos que tem para evitar novas infecções. Então, no caso, quando a gente for, por exemplo, falar sobre planejamento familiar, que entra também nessa questão dos métodos contraceptivos. É sempre importante o uso do quê? Do preservativo, porque isso aí faz com que aconteça o quê? A quebra da cadeia de transmissão. Se os parceiros, né, eles usarem preservativo, com certeza vai evitar de ter o quê? De ter a manifestação, de adquirir essas doenças e passar essas doenças para outras pessoas. Então, dando continuidade, nós vamos falar agora sobre bartolinite, que o que é uma infecção estritamente vulvar da glândula de Bartholin. Então, vocês prestem atenção assim na figurinha aqui ao lado, do lado direito, vocês estão percebendo que há, né, uma presença de edema, tá bem inchadinho mesmo, e hiperemiado, bem vermelho, né? Então, sua infecção é às vezes crônica e sob a forma de cisto, sendo mais frequente a forma aguda, que se caracteriza pelo quê? Pela presença de rubor, ou seja, vai ter essa vermelhidão, calor, dor e com edema significativo, por vezes deformando o que? A vulva. Então, a gente percebe do lado esquerdo aí uma vulva que ela está o quê? Ela está normal, e do lado direito tem lá esse edema, né? Tem esse rubor, tá vermelhinho demais, tem aí a presença de calor, deve estar com dor também, e tem o que? Tá diferente a região vulvar dessa mulher, porque a glândula de Bartholin, ela está o que? Ela tá inflamada, tá? Leiomiomatose uterina é um tipo de tumor benigno e ele também é conhecido como miomatose uterina, tá, pessoal? Na verdade, ele é sólido que com frequência acomete as mulheres e se aloja preferencialmente no corpo do útero, tá? Então, a gente pode perceber o que na figura, lá no cantinho direito, tá bem edemaciado. Vocês estão vendo assim, esse monte de nódulozinhos que na verdade eles estão assim aumentados de tamanho para mostrar que também, né, dentro do útero da mulher existem esses úteros, existem esses cistos que eles estão mais aumentados. Na verdade são nódulos de tamanho maior do que o normal, e aí acontece essa questão do mioma, tá? E a formação do mioma, até hoje, não sabe o porquê da existência dele, tá? Então, é desconhecida. Então, nós vamos agora falar sobre a questão do câncer do colo de útero, que é super importante, porque vai fazer com que a gente lembre também daquele exame que a gente falou anteriormente, que é o PCCU, né?
Então, a prevenção do câncer de colo de útero ou cervice, com a colheita da citologia oncótica, que é o exame, né, que a gente faz de PCCU, e o exame clínico das mamas com orientação para o autoexame, ocupam um lugar importante na consulta. Então, vocês estão vendo a figurinha aí, o primeiro, né, que está em cima, o colo uterino normal, ele tá rosado, bem bonitinho mesmo que a gente fala. Já na segunda figura, a gente já vê que o colo, ele não tá tão rosado, ele já tá começando a ter uma coloração diferenciada e também o aspecto tá diferente também. Já mostra que o colo tá normal e aí mostra também que tá tendo uma displasia ou já tá começando a manifestar o quê? Nick, que a gente fala, tá? No último aí, na última figurinha, a gente já percebe que o colo já está mais ainda diferente, né? Ele tá normal e também já tem o que? Já tem a displasia, o nick, que já está mais avançado do que a figura anterior, né? A figura de cima. Então, aqui é só por a base de curiosidade mesmo, as classificações que a gente tem de nick, que é o nick 1, a alteração celular que acomete as camadas mais basais do epitélio estratificado do colo uterino, então a displasia leve. O NIC 2 é a existência de desarranjo celular em até 3/4 da espessura do epitélio, preservando as camadas mais superficiais e displasias moderadas. E o NIC 3 é a observação de desarranjo em todas as camadas do epitélio, que no caso assim, o útero, o colo uterino, ele fica completamente desfigurado, tá? Então é uma displasia acentuada e aí sim a gente já considera como câncer mesmo, que é o carcinoma in situ que a gente fala. É tanto que quando a gente, infelizmente, pega um resultado de exame, a gente visualiza um resultado de exame desse jeito que mostra carcinoma, a gente já fica assim, meu Deus, a mulher vai ter que fazer tratamento porque ela está com câncer de colo de útero, né? Então, isso aí é só a título de curiosidade mesmo que eu coloquei essa questão das classificações, tá, pessoal? Então, vale ressaltar, né, ainda mais que a gente está no outubro rosa, essa questão das mulheres, além de se preocuparem de fazer o exame de mama, né, a mamografia, ou então o ultrassom de mama, se for o caso, né, daquelas mulheres que precisam fazer o acompanhamento, porque tem fatores de risco na família e tudo mais, né, que depois a gente vai adentrar esses detalhes. Então, vale ressaltar também essa questão da prevenção, de fazer a coleta, fazer o PCCU mesmo, principalmente em quem é que adentra, quem faz parte desses critérios aqui, seriam mulheres que estão na faixa etária de 25 a 64 anos, que devem fazer o exame de prevenção de PCCU dentro daquele contexto que eu falei anteriormente. Se tiver dois exames consecutivos, ou seja, 2 anos seguidos que está tudo ok, a mulher pode ficar 3 anos sem fazer um exame, tá? Então, sempre enfatizem, vocês que talvez já atuem, né? Não sei se trabalham em PSF, mas é importante ressaltar essa questão da prevenção das mulheres estarem fazendo esse exame para evitar, ou então, se infelizmente elas já forem acometidas por algum NIC, né? Se elas estiverem já dentro desse quadro aí de displasia, que é a alteração já das células do colo do útero, então é importante esse acompanhamento para que elas não avancem para o NIC 3 e se tornem realmente um câncer de colo de útero, tá? Então, o câncer uterino, cérvico-uterino, né, juntamente com o de mama, representam no período de 1978 a 86 as maiores taxas de mortalidade entre as mulheres. Apresenta-se com maior frequência em mulheres que moram nas regiões norte e centro-oeste do país. Isso aqui é dado de estudo científico, viu, pessoal? O câncer de útero é originado em cerca de 80% dos casos em decorrência ao vírus HPV transmitido por via sexual. Então, é importante salientar, ressaltar essa questão do quê? Do uso de preservativo. A gente está vendo que a taxa enorme aí de câncer de colo de útero é causado por quem? Por conta do vírus HPV. E fatores de risco
é o início da atividade sexual em idade precoce, né? Então, assim, essas adolescentes que iniciam suas atividades sexuais precocemente, com certeza elas também estão tendo um risco muito maior de ter assim circulante dentro delas o vírus do HPV na região, né, vaginal, dentro no colo do útero delas. Vários parceiros, ou então não é interessante essa questão de vários parceiros, né, de promiscuidade, história de doenças sexualmente transmissíveis, principalmente decorrente de infecções por papilonavírus, né, e herpes viral também, herpes vírus, baixo nível socioeconômico. A gente associa essa questão da escolaridade, pessoal, porque quanto mais detentor de conhecimento, muitas vezes as pessoas elas têm um cuidado maior de si. Por isso que a gente associa essa questão da baixa escolaridade, porque muitas vezes a pessoa não tem conhecimento de determinados fatores, aí acaba sendo acometido também por essa doença, tá? Tabagismo. Quanto mais, e não é só voltada para a questão do câncer, não, é relacionada a toda e qualquer doença, igual mesmo a hipertensão, o diabetes. Não é interessante que a pessoa seja o quê? Tabagista. Carências nutricionais também vale para outras questões, né? Para outras patologias também, como a hipovitaminose A. Já o câncer de mama, geralmente, ele se apresenta como um nódulo, leva aproximadamente de 6 a 8 anos para atingir 1 centímetro de diâmetro. E as primeiras metástases comumente aparecem nos gânglios linfáticos das axilas, ou seja, aparece debaixo das axilas, tá, gente? Debaixo do braço mesmo. A doença geralmente é descoberta entre os 40 e os 60 anos de idade, e os fatores de riscos envolvidos são o quê? Menarca, ou seja, a primeira menstruação antes dos 11 anos de idade, primeiro parto após os 30 anos, nuliparidade, ou seja, mulheres que nunca tiveram filhos, também é um fator de risco para ser acometida de câncer de mama, menopausa após os 55 anos de idade e história pessoal ou familiar de câncer de mama, ou seja, se na família parentesco de primeiro grau, o que seria primeiro grau? Mãe, irmã, entenderam? E filhos nós consideramos como primeiro grau. E aí, quem tem histórico na família de parentesco de primeiro grau, e não vale só para a parte feminina, não, pode ser também para o pai. É muito raro ter câncer de mama nos homens, mas existe também. E aí, a gente tem que levar em consideração se pai ou mãe, se filhos, né? Pode ser menino ou menina, né? Homem ou mulher, ou então irmãos de ambos os sexos, se eles tiveram também câncer de mama, então, no caso os parentes de primeiro grau que não tiveram devem fazer esse acompanhamento a partir de 35 anos de idade para ver se elas também, né, se essas pessoas vão manifestar também o câncer de mama. Então, tem que fazer esse acompanhamento desde os 35 anos. E como seria esse acompanhamento? É com mamografia? Não, não é com mamografia, é com ultrassom de mamas, tá? Então, aqui, essa figura é só para mostrar como seria feito o autoexame. O que é o autoexame? No caso, a gente ensina a paciente a se palpar, ela que vai fazer isso aí. E como seria? Pode ser deitada, sentada, em frente ao espelho, tomando seu banho. Mas aí é super interessante o que? Ela sempre verificar ambas as mamas para avaliar se existe algum nódulo, né? Levantar os braços para ver se também tem nódulo debaixo do braço, né? Nas axilas, apertar o mamilo, né? Para ver se está saindo secreção também. Observar também a questão da mama, se ela está normal, se a coloração está normal, se o aspecto tá tudo ok também, se não tem assim parecendo casca de laranja, ou então mamilo invertido, se sempre foi para fora e em algum momento pegou e foi para dentro, ou então o contrário, se sempre foi para dentro e foi para fora. Então tudo isso deve ser avaliado e a mulher ela tem que ficar assim super atenta nesses sinais e sintomas,
para, se perceber alguma coisa, procurar um profissional de saúde para que seja avaliado realmente, tá? E se for sentido alguma coisa diferente, fazer o exame, né? Não só de palpação, mas também o exame laboratorial, se for o caso, fazer pedido de biópsia, ou então a mamografia, que no caso seria exame de imagem, ou a mamografia, ou então ultrassom de mamas. O câncer de endométrio se trata de uma neoplasia maligna, menos frequente que a de colo uterino. Geralmente ela acomete mulheres após os 50 anos de idade e após a menopausa. Os sinais de alerta são metrorragias mínimas, espontâneas e sem frequência definida, secreções rosadas semelhantes à água de carne, às vezes fétidas, ou seja, tem odor, né? As dores irregulares de curta duração, repetidas várias vezes durante o dia. Os métodos de diagnóstico são a histeroscopia e a biópsia também de endométrio. Quanto ao câncer vaginal, também é um câncer que é considerado raro e, em sua maioria, são decorrência de metástase, ou seja, quando o câncer ele se manifesta em outros lugares também, viu, pessoal? Do colo ou do corpo uterino, ou seja, quando chega a atingir a vagina, é porque isso aí já tá assim, ó, já é a causa de metástase, né? Quando já adquiriu a parte vaginal, ou seja, lá dentro, com certeza a mulher também já tá assim com câncer, né? Pode ser de câncer de colo de útero ou então do corpo do útero, tá? Os pequenos sangramentos intermitentes, ou seja, que vêm frequentemente, ou mesmo as hemorragias mais importantes, representam sinais de alerta. Então, pessoal, hoje nós vamos ficar por aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido a matéria. Me procurem no privado se for preciso, tá? E desde já, agradeço também a oportunidade de estar dando aula para vocês e espero que vocês estudem bastante e não se esqueçam, a luz do mundo é o poder do conhecimento.